E aqui no Evangelho de Marcos começa a nos relatar que Jesus estava sendo preparado para isso. Se nós lemos aí no capítulo 1, anteriormente, nos versículos anteriores, nós vamos ver que João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho. Deus levantou João Batista para preparar o caminho para Jesus. Então João veio pregando batismo do arrependimento, para que os pecados fossem perdoados. E João não veio preparar, e ele mesmo falava. Eles perguntaram: João, você é o Messias que há de vir? Vamos falar, não, o que há de vir é maior do que eu. E ele não batiza com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João estava preparando a nação, preparando o povo, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando que Jesus, o Messias, estava próximo de mim. E nesse contexto, Jesus então chega lá diante de João Batista, no mar ali no Rio Jordão, para ser batizado. Eu imagino e vejo que João Batista, quando viu Jesus, ele reconheceu que ele era o Messias. Tanto que ele falou para Jesus: ó Jesus, eu é que preciso ser batizado por você. Mas Jesus falou para ele: não, mas compete a que toda a lei seja cumprida. Então Jesus ali é batizado nas águas. E a Bíblia fala que quando ele foi batizado, ele emergiu, ele saiu das águas, o céu se abriu, e uma pomba veio, representando o Espírito Santo sobre ele, e ele ali recebeu a unção do Espírito Santo, a capacitação para ele fazer levar o ministério dele em diante. E ele também ouviu o Pai falando: este é meu filho amado, em quem tenho prazo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus foi preparado, capacitado, foi cheio do Espírito Santo de Deus para começar a iniciar o seu ministério. E a Bíblia logo fala, nos relata que o Espírito Santo de Deus veio para o deserto. Na verdade, onde João batizava era o deserto, mas ele foi num lugar ainda mais adiante ainda, mais inóspito ainda, mais afastado ainda do deserto, ali onde João estava, perto do Rio Jordão. Eles falam que era próximo de Jericó, esse deserto que Jesus foi, impelido pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, irmãos, nós temos que entender que quando nós somos tentados, muitas vezes somos provados, tentados, não é pecado ser tentado. Pecado é você ceder à tentação. E há uma diferença entre tentação e provação. Tentação, irmãos, é o diabo que tenta. O diabo tenta você para que você caia. O diabo tenta te influenciar, tenta te lançar subterfúgios para que você caia, para você se afastar, para te destruir. Agora Deus, quando Deus nos prova, é para nos aprovar, é para o nosso bem, buscando o nosso melhor. E Deus, quando prova a nossa vida, irmãos, Ele quer que nós tenhamos experiências cada dia mais profundas com Ele, entendamos que Deus é o maior na nossa vida, a nossa total dependência. Então nós, quando somos provados, Deus está trabalhando na nossa vida. Agora o diabo não, ele tenta te separar de Deus, te afastar de Deus, te induzir ao pecado, ao erro, para te afastar, para te roubar, para te destruir. Essa é a intenção do diabo. É interessante que Jesus, então, ele foi impelido, então, para o deserto, para ser tentado. E a Bíblia fala que ele ficou ali 40 dias, 40 noites. Então, na verdade, irmãos, Jesus teria que passar por essa tentação, por essa provação, porque Jesus, como homem, ele teria que ser tentado, porque ele representava o segundo Adão. Jesus é o último Adão. E Adão, irmãos, a Bíblia nos relata que ele foi posto à prova, ele foi tentado pela serpente, ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia fala que ele, como representante da raça, ele fracassou nessa tentativa. O tentador, o diabo, sugeriu para ele a tentação, e ele caiu, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele desobedeceu a ordem de Deus. E Deus, com isso, trouxe consequências. A Bíblia fala que
para poder ser nosso intercessor, nosso ajudador, nosso advogado, porque foi tentado em tudo. Outra coisa interessante, irmãos, é que a tentação era relatada nos 3 evangelhos: o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E é bem verdade que aqui Mateus fala, que Marcos fala que em todo o tempo Jesus foi tentado, durante todos esses dias. Mas em Lucas e Mateus fala que foi mais no final. Na verdade, em todo o tempo Jesus foi tentado. E no final o diabo queria arrebatar. E ele trouxe o seu arsenal mais poderoso, que foi as 3 últimas tentações. Então Jesus foi levado para um lugar inóspito, para um deserto. Na verdade, ficou só, enfrentou a solidão. Jesus ficou sem alimento ali durante aqueles 40 dias. A Bíblia fala que ele estava jejuando, buscando a Deus, buscando a presença de Deus para que o seu ministério fosse levado adiante, para que isso cumprisse a sua missão. Ele estava buscando Deus, e é nesse momento, ele estava da glória do batismo para o fogo da tentação, logo em diante, logo em seguida, logo um passo adiante. Isso é interessante, quando a tentação vem, você pode estar jejuando, orando, buscando a Deus, sendo cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim você é tentado, você é provado. A Bíblia nos fala isso. Jesus, imediatamente após o batismo, ele foi ser tentado pelo diabo. E a Bíblia nos relata as 3 últimas tentações que Jesus enfrentou. Jesus chegou ali, o diabo chegou diante dele, porque da mesma forma, irmãos, como Adão foi tentado pela serpente, pelo diabo, Jesus teria que ser tentado também. O diabo tentou o homem ali no jardim do Éden. Só que é diferente, o homem foi tentado no jardim, Jesus foi tentado no deserto. Na tentação, o diabo seduziu o homem para ele querer ser igual a Deus, querer ter o poder e ser igual a Deus, querer ter independência, não depender de Deus, viver da sua própria forma, do seu próprio jeito. Ele não queria se sujeitar a Deus. Isso foi que o homem caiu na tentação. Da mesma forma que o diabo foi tentar Jesus, da mesma forma como ele representava a raça humana, como ele é representante segundo Adão, para resgatar, para salvar o homem, ele tem que passar pelo fogo da tentação. Ele teria que ser provado, para levar adiante o plano, o projeto da salvação, da redenção que estava sobre os seus ombros. O diabo queria impedir de qualquer maneira, irmãos. E muitas vezes nós somos tentados. A nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos enfrentar várias dificuldades, várias tentações, várias provações. Nós temos que entender isso. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, foi tentado, quanto mais nós, irmãos. Na primeira tentação, o diabo chega diante de Jesus e pede para ele. Ele já estava com fome, 40 dias, estava debilitado. Só, a Bíblia fala que Marcos, que estava em volta dele, tinha animais selvagens, no perigo. Então ele estava totalmente só, debilitado, com fome. É interessante que a primeira coisa que nós aprendemos na tentação é que o diabo vai nos tentar justamente naquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades. Elas são físicas, são financeiras, são espirituais, também são fisiológicas. Jesus foi tentado, ele estava com fome. 40 dias de jejum, o diabo chegou, transforma as pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. É interessante que o diabo entra sutilmente. Se tu és o filho de Deus, esse não é condição, ele é dúvida. Ele lança uma dúvida a você: se realmente é o filho de Deus, sendo que agora há pouco ele tinha sido batizado e o Pai tinha testificado para ele que ele era o filho de Deus, ele era o filho amado. Aí o diabo começa a lançar dúvida, começa a provocar, a insinuar: se tu és o filho. Jesus tinha essa necessidade. É interessante isso, irmãos.
Porque Deus, Ele não opera na dúvida. O diabo vai lançar dúvida na sua vida, na minha vida, para te levar para que Deus não faz isso não vai acontecer, né? O diabo vai tentar te induzir, que Deus levar a pensar que Deus não vai te curar, que Deus não vai abrir a porta, que Deus não vai fazer um milagre, que Deus não vai operar, que Deus não vai agir, lançando dúvida. Não, isso não vai acontecer, isso é impossível. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter fé, Ele é acreditar em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus age através da nossa fé. Nossa fé, nós cremos, põe em ação a sua fé. A relação de Deus é te abençoar, é te dar a vitória. Então nós temos que ter cuidado com a dúvida. O diabo tenta colocar dúvida. Não, isso aqui não é de Deus, essa obra não é de Deus, essa situação na sua vida aí, Deus não está agindo, Deus não vai fazer. Então nós temos que tirar isso do nosso coração, não duvidar, porque nosso Deus pode fazer todas as coisas. Ele lançou essa dúvida sobre Jesus e pediu para Ele transformar as pedras em pães. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as nossas necessidades. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós temos falta. Porque, irmãos, Jesus, Deus, não prometeu que nós não teríamos dificuldades. Deus não prometeu que todo mundo ia receber. Nós temos que ter essa consciência. Porque o diabo vai te atacar justamente onde você tem a sua necessidade. Porque aí você vai analisar, nossa, eu estou precisando disso, fazer isso. Aí você quer cortar o caminho, fazer uma coisa que não vem de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai ser prejudicado, porque se Jesus tivesse tomado o ataque, trocado a cruz pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais rápido, ele podia automaticamente transformar apenas em pães. Era pecado? Não, mas eles estariam obedecendo ao diabo, obedecendo a direção do diabo. E ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Ele usou a palavra, irmãos, para refutar o diabo. E nós temos que aprender isso, usar a palavra de Deus para refutar, a cego, usar e reformar. Porque quem não vê, nós estamos numa batalha. A nossa guerra, a nossa batalha é diária. Nós temos todo dia, nós enfrentamos lutas, dificuldades, provações, tentações. Nós temos que entender que existe mundo físico, existe mundo espiritual, existe uma guerra sendo travada, que o diabo existe, e ele é o tentador, o destruidor. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é o nosso adversário, o nosso acusador. E a Bíblia nos relata. Então nós temos que entender que nós estamos numa batalha espiritual, e que nossa luta é para nos mantermos firmes, não ceder à tentação, não ceder às insinuações, aos subterfúgios, às armações, às ciladas que o diabo tenta colocar no nosso caminho, porque ele vai tentar de todas as formas, justamente nas suas necessidades. Na necessidade financeira, nós vemos aí, dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil, não existe eu fazer algo para ganhar dinheiro rapidamente, eu pegar e emprestar o dinheiro para ganhar 20%, 30%, isso é bom. E a ganância de muitos nos leva, nos induz, e você dá o seu coração para a ganância, e você cai no golpe, perde. Por quê? A ganância do seu coração. Porque você tem uma necessidade de querer mais. Nós temos que ter cuidado com isso. As nossas necessidades físicas, o alimento, o pão de cada dia. A Bíblia fala: buscar em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Nós temos que crer, acreditar que Deus está provendo, está provendo a sua vida, vai abrir a porta, vai fazer um milagre,
vai entrar com providência, vai entrar com providência na sua necessidade. Eu não posso tomar um caminho fácil, porque o Evangelho não é mais de volta, sempre muito fácil. Poderia muito pegar, não, Deus vai atender todas as suas necessidades. Não, isso não é verdade. Nós sempre se isso. Deus não é nosso escravo. Deus não vai satisfazer todas as minhas vontades, não, irmão. O que a Bíblia fala, seja feita a sua vontade, assim no terra, no céu como na terra, não a minha vontade. Nós temos que entender isso. Muitas vezes, né, nós vamos pregações, não, você vai ganhar tudo, Deus vai fazer tudo, Deus vai atender todas as suas necessidades. Não, isso é extremamente espiritual. Deus não te promete isso. Realizar todos os seus desejos. Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. Deus vai fazer o que está de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Muitas vezes nós acreditamos, tomando isso, e somos frustrados, porque Deus, você não vê a sua necessidade, o seu desejo sendo atendido, você se frustra com Deus, mas não é Deus que preocupado. Nós temos que entender que nós estamos debaixo de Deus. Deus vai trabalhar na nossa vida, mas Ele vai fazer o que Ele quer fazer. Se Ele quiser curar, amém. Se não, continua sendo Deus. Lá no nós cantamos, se Ele abrir a porta, amém. Se Ele não abrir a porta, continua sendo Deus do mesmo jeito. Nós temos que ter essa maturidade espiritual, porque o diabo vai chegar nas suas necessidades. E assim como tentou Jesus. Olha, ele sendo filho de Deus foi tentado como nós, nós irmãos. E nós temos que entender isso. Cuidado com as nossas necessidades, cuidado com o que pedimos diante de Deus, porque talvez você queira saber diante de Deus. Deus não vai te atender em todas as suas necessidades, entenda isso. Ele vai fazer aquilo que é de acordo com a vontade dele. A vontade dele vai ser cumprida no céu e na terra. Porque sabe o que é isso? Não é egoísmo. Egoísmo não é o seu. Porque você tem, a nossa oração, na verdade, a gente tem que orar, Deus, eu estou precisando disso, mas faça conforme a sua vontade. O Senhor conhece o meu sentado no meu meu agir, Ele conhece aquilo que eu estou precisando, Deus conhece a sua necessidade, mas é outro. Aquilo que você está enfrentando, as dificuldades, as lutas, os problemas que você enfrenta, Deus sabe, Deus te conhece, Deus conhece a tua estrutura. Agora, o que parte de nós, Deus, faça conforme a tua vontade, porque muitas coisas que eu quero para mim, irmãos, não é da vontade de Deus, e Deus não permite. A gente tem que ter esse entendimento, irmão. Porque talvez Deus te dá um exemplo, Deus vai te dar um carro, você só na igreja. Então Deus não te dá um carro. Só os carros de planos, você pede para comprar um carro, você vai comprar, você compra um carro, você deixa Jesus, toma Jesus, está no carro. Não vem mais na igreja, domingo não vem mais na igreja, já quer pescar, já quer ir para outro canto, já não vem na ceia. É isso que acontece. Tem que ter cuidado com as nossas necessidades, aquilo que pedimos diante de Deus. Deus está vendo aqui. E Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas coisas Deus nos priva para nos livrar. Entenda isso. Muitas vezes Deus está te privando algo hoje, porque é algo que vai te trazer prejudicial para você lá na frente. Deus está te poupando. E você está perguntando, Deus insistindo com Deus. Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. O último jeito de pedir para Deus, isso é da tua vontade. O Senhor confia no teu. Isso você pode fazer, quando você concorda, se está diante do teu projeto da minha vida, isso, Senhor, teu propósito, isso aqui, o Senhor confia. Que o Senhor faça, mas não faça com a tua vontade, Senhor, mas faça. Jesus não atendeu a necessidade dele, ele podia fazer a pergunta da mão, mas ele não fez, porque Deus
na vontade dele. Ele é Deus. Não tem como ganhar com Deus. Deus vem em casa, faça isso. Faça esse milagre, essa coisa aqui para mim. Se o Senhor não fizer, bom a Deus. Tem gente que vai ganhar com Deus. Acha que Deus é a boneca inteira. Faz aqui. Olha, se você não fizer isso, eu não vou orar mais. Se fizer isso, eu não vou mais na igreja. Se eu fizer isso, eu não vou mais fazer a tua obra. Tem gente que faz isso. Para ganhar com Deus. Fazer obras que Deus sempre no universo muito bom, cheio de glória, volta de anjos, santo, 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 santo. Quem somos nós, hein? A falar para Deus fazer uma coisa, apertar Deus. Você pode fazer, não é como o Elias fez, vou lamentar, você pode lamentar Deus. Veja a minha situação, mas estou aqui, Senhor, está sabendo que eu estou passando. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Abra a porta. Se esse caminho é para o Senhor aprova, minha vida, faça um milagre, abre as portas, vai adiante de mim, vai na frente, vai tirando a terra do impedimento, vai construindo, Senhor, porque eu quero viver o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Não é o projeto que eu criei, Senhor. Nem só mas toda palavra que sai da boca de Deus. Cuidado com as suas necessidades. Segunda tentação, o diabo pegou e levou Jesus, segundo Lucas, vou usar o evangelho de Lucas aqui, do alto da montanha, e apresentou a glória dos reinos para ele. E pediu para eles: como isso aqui foi dado, todo o poder desses reinos, essa glória foi dada. Se você prostrar diante de mim, eu estarei. Olha, aquele diabo é sujo, enganador. O diabo nunca foi dono de nada. Na verdade, o que aconteceu foi quando Adão pecou, porque toda a autoridade, todo o domínio foi dado a Adão. Lá no jardim do Éden, crescer e multiplicar e dominar e sujeitar a terra. Todo o domínio, toda a responsabilidade do governo era do homem sobre a terra. E quando ele peca, ele cede à tentação, ele transfere todo essa autoridade para o diabo. Por isso que a Bíblia fala que é o príncipe deixa. O que é que Jesus veio? Resgatar, tomar a autoridade, esse governo de volta. O segundo Adão, o último Adão tomou a autoridade de volta. A Bíblia falou que tomou as chaves do inferno, significa toda a autoridade, e devolveu a igreja, devolveu a nós. Por isso que foi tentado, e justamente nessa, porque o que Jesus veio? O reino levar, o reino do crescimento, o reino de Deus. O diabo tentou ele justamente agora nos reinos deste mundo. Se prostrar e adorar. O diabo vai criar situações e meios na nossa vida para nos fazer prostrar. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Nós temos que tirar do meio do lado todo o embaraço, tudo que nos atrapalha na nossa vida. É cuidar do nosso lugar, do nosso proceder, do nosso pensar. Porque o diabo vai te oferecer uma coisa boa, vai te oferecer. O que é que o homem quer? O homem quer poder, dinheiro e sexo. É o que o mundo entende. É o que vai te oferecer. Tenha certeza disso. O que os políticos querem? Poder. Tem pessoa aí que não precisa estar na política. Quem vai dizer que é o quê? O status. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque o diabo ofereceu a Jesus um meio rápido. Você prostra aqui, descansa
para nós e próximos, com autoridade, o diabo é sujo, o diabo não brinca, ele veio para matar, roubar e destruir. O que faz a diferença de nós, irmãos, que nos protege, nos faz é Deus. Que está no meio de mim, você é o diabo. Deus. Porque se não tivesse Deus, o diabo destruía a nossa vida. Quando o diabo é tão maléfico, tão mau, tão asqueroso, tão inteligente, ele levou a essa parte dos homens. Ele conheceu. Se Jesus nos guardar, se nós nos ajudar, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, para não caias em ofensa. Por isso que nós temos que ter cuidado das ciladas do diabo. Ele prepara o laço, lá no Salmo 91, fala, Deus nos livra do laço do passado. Já guarda situações cria para você para te envergonhar, te humilhar. Em situação do seu trabalho, da sua família, contendas, discórdias, brigas. Tudo que ele quer é te afastar de Deus. Tudo que ele quer, no final, é te afastar de Deus. Aí você fica triste, você não vem na igreja, você não entende que Deus te perdoa, você pode voltar, se você cair na tentação. Porque Jesus não foi tentado, ele te sabe, ele passou por todo o processo, não foi tentado. O diabo tentou Jesus durante esses 40 dias, durante todo o ministério dele, lá na cruz, lá ele sugeriu para ele, abandono, toda a pressão psicológica, toda a perseguição. O diabo levantou contra Jesus. Então nós temos que ter cuidado com isso também, irmãos. Cuidado. Glória a Deus, irmãos. A terceira e última, para terminar aqui, irmãos. Jesus foi levado ao pináculo do templo e lançou. O diabo falou para nós. Aqui o diabo é tão sutil que ele usou a palavra de Deus, irmãos. Pediu para ele se lançar lá de cima com os anjos e iam socorrer. Aí ele usou lá o Salmo 91, que é os seus anjos, dará ordem ao respeito, para guardarem todos os seus. Só que ele usou lá a parte final, irmãos. Ele foi apenas. Ele omitiu a parte final. É interessante isso, irmãos. Ele tenta Jesus, então, para que Jesus se lançasse lá de cima, não ia acontecer nada com ele. Se você é um filho de Deus, lance-se de cima. Os anjos virão te salvarão. Olha que coisa. Daí Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu. Ele usa e fala, o diabo ele usa a palavra, a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. Cuidado, torce a palavra de Deus. Ele tenta pescar, enfiar, falar, colocar. É igual nos testemunhos de Jeová, a Bíblia deles, né? Tiraram muitos trechos que são contrários à palavra de Deus. Vai torcendo a palavra de Deus, vai tirando aqui. Eu já preguei aqui. A palavra de Deus ela é infalível, ela é fiel, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é a luz. Não é o que eu acho, é a palavra de Deus fala. É o que está escrito lá na palavra de Deus. E hoje no mundo acontece tudo na igreja, onde a gente quer usar a graça de Deus para justificar os nossos pecados. E não a graça de Deus é feita para nos justificar. Agora eu quero pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e querer usar ela para justificar os meus erros. E sendo que a palavra de Deus não vai. Nós temos que ter cuidado. Conhecer a palavra de Deus. Jesus queria combater o diabo com a palavra: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, ele vem lançar
não. Venha sucumbir, venha ceder às tentações. Eu quero agora finalizar, irmãos. Trazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, irmãos, batalha espiritual. Temos que ter essa compreensão. Estamos numa. E a batalha mais terrena que nós enfrentamos é nos manter santo. Você não está a ser fiel a Deus, fiel a sua palavra. Essa é a maior batalha que nós enfrentamos diariamente. A santificação, sermos puros, é diante de Deus. Nós temos que entender isso. Nós estamos numa batalha. Nossa luta ela é diária, ela é constante contra você mesmo, contra os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. Nós temos que nos policiar. Paulo fala: eu quero fazer bem e não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu aplico interior. O velho homem querendo sair. Nós temos que ter esse cuidado, entender que nossa batalha não é contra a carne e sangue, contra os principados, a profundidade, que as nossas armas não são armas espirituais. E a palavra de Deus, espada no espírito. Segundo, irmãos, a importância de estarmos preparados, irmãos, porque seremos tentados, seremos provados. E como que eu penso a tentação? Tendo uma vida cheia do Espírito, tem que buscar o Espírito Santo. Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito.